Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, me anjo da guarda, intercedei por mim. Sem fé não é possível agradar a Deus. E o mesmo acontece com a esperança. É a desconfiança em Deus o que mais lhe desagrada. Assim, nosso Senhor censura Simão Pedro porque duvidou por um pequeno instante do seu poder enquanto caminhava sobre as águas. Vocês lembram esse episódio na vida de São Pedro, quando os apóstolos pescando lá no lago de Genezaré, era de noite, e de repente Nosso Senhor apareceu, indo em direção a eles, caminhando sobre as águas. Primeiro eles ficaram apavorados, porque pensaram que era um fantasma, e gritando, Nosso Senhor se manifesta e lhes diz: sou eu, não temais. E aí então Simão Pedro, que amava muito Nosso Senhor, queria estar sempre ao seu lado, se voltou para Jesus e disse assim: Senhor, posso ir aí? Posso ir aí? E Nosso Senhor falou: vem, vem. E ele saiu da barca e começou a caminhar sobre as águas. Que fé a de Simão Pedro! No entanto, no caminho bateu um vento mais forte, começou a fraquejar a sua fé e com isso começou a afundar. E aí ele grita pedindo ajuda de Jesus: Senhor, salva-me, salva-me. E aí Jesus deu a mão e o puxou para cima. E Nosso Senhor o que fez? Censurou Simão Pedro, dizendo que era pequena a sua fé. Que coisa! Sua fé, a fé de São Pedro foi tão grande, mas tão grande, de poder caminhar sobre as águas, mas Nosso Senhor censura porque o que Deus espera de cada um de nós não é uma fé muito, muito grande, é uma fé total. Uma fé total. Deus espera que esperemos e confiemos nele totalmente, pois a esperança, que é a virtude que vamos considerar nessa segunda meditação do recolhimento, olhando para Nossa Senhora, a esperança é um verdadeiro ato de adoração a Deus, com o qual reconhecemos o seu poder, o seu senhorio sobre todas as coisas. Então, quando eu espero em Deus, eu estou demonstrando a minha confiança em Deus, e Deus fica feliz. A esperança, com ela reconhecemos a providência amorosa de Deus. Com a esperança, nós reconhecemos também a sua bondade infinita, que Deus é bom, que Deus nos ajuda, que Deus nos socorre. Assim, desconfiar de Deus é desconfiar do seu poder, da sua providência, do seu amor, da sua bondade infinita. Podemos dizer que a esperança é a fé, a confiança nas coisas futuras. Olhemos para Nossa Senhora. Vejamos como confiava plenamente em Deus, em coisas que iam acontecer. Um autor vai dizendo assim:
A confiança, por exemplo, que do seu ventre nasceria milagrosamente o Filho de Deus. Nossa Senhora não duvida, a partir do momento que o arcanjo Gabriel lhe disse que seria mãe de Deus, que do seu ventre nasceria o Salvador, naquele exato momento que Nossa Senhora disse sim, eu aceito ser a mãe de Deus, Nossa Senhora não duvida nem um instante de que ela está grávida e que dela nascerá o Messias. Em Caná, como comentamos na meditação anterior, que confiança em Deus, como sabe mostrar esta doce confiança no seu Jesus. Com que segurança ordena aos criados que obedeçam ao seu filho nesse final dessa festa, apesar das palavras de Jesus. Porque Jesus, quando Nossa Senhora vai dizer a ele que o vinho está acabando, dando a entender que queria que ele fizesse o milagre, e Nosso Senhor o que diz de uma maneira muito carinhosa, respeitosa a Jesus, e que ainda não era chegada a sua hora. Esse episódio das bodas de Caná, ele ocorre no início da vida pública, ou mesmo até antes de começar a vida pública. Então, Nosso Senhor ele falou que não era hora ainda dele manifestar os seus milagres. No entanto, Nossa Senhora confia, né? E Nosso Senhor faz o milagre, né? Como está tranquila e certa, continuava esse autor dizendo, que não ficará na mão, que suas palavras não cairão no vazio. Ela reza, pede e confia que Jesus, que seu filho, fará aquilo que pediu. Aparece, continuava ainda dizendo, ainda mais clara e admirável esta confiança de Maria na paixão e morte de seu filho, que iria salvar o mundo do pecado, e na certeza que ela tinha da sua ressurreição. Na verdade, é muito significativo o procedimento dos evangelistas ao narrarem com tanta minuciosidade a ressurreição de Jesus Cristo e não dizerem nenhuma palavra da Santíssima Virgem. Contam uma a uma as principais aparições de Jesus Cristo ressuscitado, e sendo, como diz Santo Inácio, de sentido comum que tenha aparecido em primeiro lugar para sua querida mãe. Contudo, nenhum evangelista fala sobre isso. Também parece estranho que as piedosas mulheres corressem tão cedo ao sepulcro a ungir com mais calma o corpo de Jesus e a Santíssima Virgem não fosse também acompanhá-las. Como explicar tudo isso? Simplesmente pela falta de fé e de esperança nos outros e pela abundância dessa fé, dessas virtudes em Maria. Por que Maria não acorda cedíssimo junto com as mulheres ou até mais cedo para ver o sepulcro? Porque Nossa Senhora já sabe, tem a certeza de que Jesus ressuscitou. Ela confia, ela não viu com os olhos ainda, mas ela tem a certeza de que o que Jesus havia prometido, ele realizou. O fim principal que os evangelistas tinham em vista nessas narrações era demonstrar o ofício de consolador que Jesus exerceu na sua ressurreição, levantando o ânimo caído de todos e dando novo alento à confiança enfraquecida e enferma daqueles a quem apareceu. Maria, porém, não necessitava disto. Tão grande era a sua confiança na palavra do seu filho. Estava tão firme nele que tinha a certeza e segurança da sua ressurreição. Esta é a razão porque não foi embalsamar o cadáver de seu filho. Se Jesus aparece a Maria, é só para fazê-la participante do seu triunfo.
como fora dos seus tormentos e da sua paixão, mas não para a animar e dar-lhe ânimo, pois nunca o perdera, nem jamais vacilou na sua firme esperança. Que palavras tão bonitas, não é verdade? Que Maria nunca perdeu a esperança, nunca, nunca, e que Jesus se apareceu para ela, que provavelmente teria aparecido em primeiro lugar a ela, não foi para animá-la, né, para erguê-la, não, não. Olhemos para esse modelo, termina esse autor dizendo, e aprendamos da nossa mãe. Examinemos a nossa confiança em Deus, se é como a da nossa mãe. Na verdade, esse autor é São José Maria, quem vai dizendo essas palavras, né? Examinemos a nossa confiança em Deus, se é como a da nossa mãe, plena, simples, segura, humilde, verdadeira. Se perguntasse a você se confia plenamente, certamente diria que sim. Mas será mesmo? Será mesmo? Se você confia plenamente, por que esta tristeza? Por que esse abatimento tão frequente? Por que essa angústia, essa visão pessimista das coisas, ainda mais agora que estamos nesse momento tão difícil da pandemia e essa insegurança com relação ao futuro, o que nos pode acontecer do ponto de vista econômico, do ponto de vista de saúde, o que pode acontecer com os nossos parentes e familiares, né? Se eu tenho uma fé grande, se eu tenho uma grande esperança, por que essa tristeza? Por que esse abatimento? É simples, porque essa confiança está longe de ser plena. Talvez tenhamos uma grande confiança, e isto é muito frequente, quando tudo sai bem, quando tudo se apresenta conforme a nossa vontade. Porém, quando o sol se esconde na nossa alma e vem as nuvens, a tempestade, quando as tribulações interiores e exteriores nos cercam por todos os lados, enfim, quando chega essa noite escura, que tantas vezes Deus quer que invada as almas, será que a nossa confiança, a nossa esperança permanece inabalável? Enfim, penso que já temos bastante matéria para refletir, para pensar, mas vamos continuar a nossa meditação. Vamos pensar agora nos fundamentos da esperança. O que me faz esperar em Deus? Em primeiro lugar, podemos dizer que a sua bondade. Toda a criação é um efeito da bondade de Deus. Uma bondade que se comunica e se difunde nas suas criaturas. E nem se diga pensando em nós que excesso de bondade de Deus ao criar-nos, tirar-nos do nada, fazendo-nos a sua imagem e semelhança, elevando-nos à ordem sobrenatural da graça, comunicando-nos a sua própria vida. E tudo isso Deus iria fazer para logo nos abandonar e não se ocupar mais de nós? De modo nenhum. Poderá haver coisa que mais alente a nossa esperança do que esta verdade de que Deus me ama, que tem um amor infinito por cada um de nós,
que Deus é a pura bondade? Podemos temer quem assim nos ama, nos olha? Por que não confiar em quem está assim, louco de amor por nós, disposto a dar a vida, a morrer na cruz por nós, como fez? Por que não confiar num Deus que é assim? Outro motivo da esperança, outro grande apoio da esperança é a onipotência divina. Se o amor e a misericórdia nos dizem que Deus quer auxiliar-nos e ajudar-nos em tudo, a sua onipotência diz-nos que nos pode dar o que for necessário, que não há nada restrito ao seu poder. Basta lembrar, por exemplo, a tempestade acalmada quando, numa ocasião, também os apóstolos estavam naquele lago de Genezaré e se avizinhou uma tempestade terrível, terrível, que eles viram com toda a experiência deles de pescadores, que aquela tempestade os levaria à morte. E por isso, vendo Jesus dormindo na barca, apesar de todos aqueles ventos e ondas e águas que começaram a entrar na barca, Nosso Senhor continuava dormindo, sinal de que estava cansado, e os apóstolos começam a gritar, né, apavorados, né, e Nosso Senhor acorda, impera os ventos e a tempestade, porque é o próprio Deus. Se volta para eles, eles diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? Estou aqui, estou na barca, sou Deus, eu posso tudo, não temais. Então, essa certeza dessa onipotência divina junto com o seu amor, isso nos dá uma confiança inquebrantável. Noutra ocasião, por exemplo, Nosso Senhor faz aquele milagre dos pães e dos peixes quando não havia nada, estavam afastados de qualquer aldeia e não conseguiriam, então, obter qualquer alimento onde estavam. E Nosso Senhor, como pode tudo o que Ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ainda se serve de alguns pãezinhos que havia, né, e alguns peixes, né, e não precisava, né, se servir disso, mas Ele se serve de poucos pães e peixes e realiza aquele milagre alimentando aquela multidão. Deus pode tudo, Deus pode tudo. Outro grande apoio da esperança é a fidelidade de Deus. Que Deus é fiel. Deus é fidelíssimo em cumprir o que Ele promete. Quando se consideram as promessas que Deus fez no Antigo Testamento aos patriarcas, ao seu povo escolhido, e a exatidão com que as cumpriu, vemos que não há motivo nenhum para desconfiar das suas palavras, das suas promessas, né? De que Ele sempre estará do nosso lado, de que Ele nos dará todas as graças necessárias, de que nós podemos esperar totalmente nele. Deus é fiel, Deus é fiel. Jamais nos abandonará, jamais, jamais, como nunca abandonou qualquer um de nós. Eis porque São Paulo, ainda em nossas dores e sofrimentos, nos lembra esta esperança e nos diz:
não sofrais como aqueles que não têm esperança. E São João, quando fala disto, de tal modo nos anima, que teme que cheguemos a abusar da bondade, da generosidade e fidelidade de Deus, e nos adverte dizendo assim: não vos digo tudo isso, meus filhinhos, para que pequeis com mais liberdade, senão para que nunca desespereis e saibais que a todo momento podeis contar com Jesus Cristo. Experiência da sua própria vida. São João dizendo isso, ele está dizendo o que ele experimentou na sua vida. E nós sabemos que São João ele escreveu as suas cartas, o seu evangelho por volta do ano 100, que era um ancião, ou seja, toda a experiência da sua vida ele está nos transmitindo nas suas palavras. Saibais que a todo momento podeis contar com Jesus Cristo, que será o nosso melhor advogado com o Pai, para com o Pai. Santa Teresa de Jesus escreveu na sua vida: suplicava ao Senhor que me ajudasse, mas não punha toda a minha confiança em Sua Majestade. Procurava os remédios, fazia diligências, mas não entendia que pouco se consegue se não depositamos toda a confiança no Senhor, deixando ainda algo de confiança humana. Pouco se consegue se não depositamos toda a confiança no Senhor. Ainda querendo apoiar-nos em realidades humanas ou na própria confiança humana, numa segurança humana. Confiar totalmente em Deus. Maria é, como dissemos, essa fonte da esperança, esse modelo da esperança. E um autor dizia nesse sentido: se a nossa esperança em Deus se há de fundar na sua misericórdia, na sua bondade, na sua fidelidade, como acabamos de ver, não vemos claramente que em Maria depositou todos estes títulos para nos animar a recorrer a Ele por meio dela? É grande a nossa fraqueza, é imensa a nossa miséria, mas a mãe não ama com mais predileção o filho doente e frágil? Não é assim que Maria se tem manifestado em todas as ocasiões? Não foi do coração do povo cristão que espontaneamente brotou esta saudação de vida, doçura, esperança nossa? Faz parte de uma oração, nós sabemos. Quando se olha para Maria, cessam as dúvidas e os desesperos não têm razão de ser, e o desalento não tem lugar. Será que eu já experimento isso em Nossa Senhora? Eu posso dizer que eu deposito a minha esperança nela. São José Maria gostava de dizer essa jaculatória, essa frase de amor: Santa Maria, esperança nossa, esperança nossa. Que cada um de nós experimente e faça a sua experiência de depositar a esperança nela. Há muitos episódios que nós podíamos citar de Maria, onde ela intercede, onde ela nos ajuda, onde ela diz para que nós não tenhamos nenhum medo. Um episódio que eu gosto muito de comentar é o de Guadalupe, a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. E como foi essa aparição, brevemente, porque a história, enfim, pode se
pode ser contada com muitos detalhes, mas o fato é que no dia 9 de dezembro de 1531, um índio chamado Juan Diego, que havia se convertido há pouco tempo, 1531, início da colonização espanhola e a colonização lá no México, então não havia muito tempo que ele havia se convertido, a sua esposa já havia falecido e ele morava com o seu tio, né? E nesse sábado e onde ele morava era pertinho da cidade do México. Então ele ia com muita frequência fazer esse caminho da sua casa até a cidade do México e a volta até a sua casa. E de manhãzinha ele estava indo lá para a cidade do México e no alto de um morro chamado Tepeyac, que é lá onde está hoje o santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, ele começou a ouvir um cântico maravilhoso, né, de pássaros e pensou que ali seria o céu, né, com aquele cântico e também o perfume que sentiu. E até pensou, será que eu estou no céu? E aí ele ouve a voz de Nossa Senhora se dirigindo a ele, Juanito, meu filhinho, meu querido filho. E aí começa um diálogo tão simples, tão bonito entre Nossa Senhora e Juan Diego. E o fato é que Nossa Senhora pede para que ele vá até a cidade do México falar com o bispo da cidade para que ele construa uma igreja ali naquele lugar, naquele morro. Então ele fala que tudo bem, que ele vai estar indo para lá e ele vai falar com o bispo. E aí ele vai lá falar com o bispo e o bispo não dá bola para ele, porque, de fato, né, um índio qualquer que aparece ali e contando uma história que falou com Nossa Senhora, né, será que é verdade? Será que ele está inventando? Será que ele está louco? Então o bispo despachou. E ele, voltando lá para sua casa, ele cruzou com Nossa Senhora lá no morro e falou para ela que, né, que ele não deu atenção. E aí Nossa Senhora falou para ele voltar no dia seguinte, né, que falasse com ele, né, que insistisse. E aí ele fala, puxa mãe, mas não tem outra pessoa melhor do que eu sou um Zé Ninguém aqui, esse bispo nunca vai me acreditar. E aí Nossa Senhora fala, não, é que eu escolhi você, né? Você é o meu filho querido, é você mesmo, né? Você não pode ir lá, né? Enfim, aí ele fala que sim, né? E vai lá no dia seguinte, que é domingo, e espera o bispo terminar a missa, e indo na sua casa, ele toma um chá de cadeira, porque os funcionários o veem de novo e acham que ele está indo lá inoportunamente. Enfim, espera um tempão até falar com o bispo e quando ele vai falar com o bispo, se ajoelha já e começa a chorar, pedindo ao bispo que ele atenda o pedido de Nossa Senhora. Aí o bispo ele diz assim, então, me traz um sinal. Me traz um sinal de que você está conversando com Nossa Senhora. Muito bem. E ele foi embora e falou, tudo bem. E indo lá pro Tepeyac, para esse morro, vê Nossa Senhora e fala que ele pediu um sinal. Nossa Senhora fala, muito bem, então volte aqui amanhã que eu te darei o sinal. E ele volta para casa e quando chega lá em casa, o tio dele está passando mal e vai piorando. E o fato é que passa toda segunda-feira muito mal, cada vez pior, de tal maneira que ele nem vai ver Nossa Senhora para pegar o sinal. E na madrugada de segunda para terça, de manhãzinha ali, o tio, vendo que está morrendo mesmo, e fala assim, olha, você pode ir lá para a cidade do México chamar um padre, porque eu quero me confessar. E aí ele fica desesperado, né? Vendo que o seu tio está morrendo mesmo, e vai correndo para a cidade do México e pensa assim, se eu for pelo caminho normal, a senhorinha vai estar lá e vai me entreter, e eu estou com pressa e vou fazer outro caminho. E fez outro caminho. Só que Nossa Senhora apareceu na frente dele e disse essas palavras que eu acho maravilhosas. Escuta e guarda no teu coração, meu filho menor, que o que te assusta e te aflige é nada. Nada. E por que é nada? Porque Nossa Senhora é Deus? Ela pode tudo? Não. Ela não é Deus, mas ela é mãe de Deus. E o que ela pede para o seu filho faz. Então, o que está te afligindo, ou seja, que teu tio está morrendo, é nada. Eu intercedo. E nessa hora, Nossa Senhora estava
concomitantemente aparecendo ao seu tio e curando. E foi lá que ela disse para ele, para o seu tio, que ela deveria se chamar Guadalupe. Então Nossa Senhora continua: o que te assusta e te aflige é nada. Não se perturbe o teu rosto nem o teu coração. Não temas esta doença, nem nenhuma outra doença ou coisa dolorosa e aflitiva. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe? Não estás sob a minha sombra e resguardo? Não sou eu a fonte da tua alegria? Não estás debaixo do meu manto e em meus braços? Por acaso tens necessidade de alguma outra coisa? Nada te aflija ou te perturbe. Que palavras tão bonitas, tão fortes, tão consoladoras, né? Nossa Senhora dizendo-nos que nós não devemos temer a nada, nenhuma doença, nem nenhuma outra coisa dolorosa e aflitiva, o futuro, né? Que não sabemos como será, né? No meio dessa pandemia. Não estou eu aqui, eu que sou a tua mãe, não estás sob a minha sombra e resguardo? Nossa Senhora cuida de nós, é nossa mãe, né? Estamos debaixo do seu manto e nos seus braços, no seu colo. Nada te aflige ou te perturbe. Vamos terminar essa oração e que nós saibamos dizer muitas vezes ao dia, como São José Maria: Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, escrava do Senhor, rogai por nós. Saibamos nos dirigir a Maria e depositar nela toda a esperança. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.